Para quem chegou agora na live e não me conhece, eu sou Daiana Dias, chefe confeiteira há mais de 10 anos, produtora de conteúdo digital com mais de 64 mil alunas já na confeitaria e sou especialista nesse docinho maravilhoso que eu amo, que são os macarrons. E aqui eu falo somente sobre macarrons. Aqui eu ensino confeiteiras a fazer macarrons sem segredos, sem perdas e sem medo de errar. Vamos para a nossa live de hoje. O tema da live de hoje, olha aqui. Saiba o verdadeiro custo e lucro do docinho mais lucrativo da confeitaria. Isso mesmo. O macarrão é o docinho mais lucrativo da confeitaria. Vocês sabem que eu já fiz vários doces, desde o brownie, desde o brigadeiro, desde todo tipo de doce que vocês imaginarem eu já fiz. E aqui estou eu para falar dos macarrons. Hoje eu trouxe o flip chat para a gente fazer, mesmo que você possa perceber o custo, o lucro. Então, primeiro eu queria que vocês prestassem atenção para vocês entenderem como que a gente vai fazer esse cálculo. Eu vou fazer isso hoje aqui na live. Eu queria que vocês pegassem papel e caneta e vou pedir também que vocês compartilhem aqui nesse aviãozinho embaixo da tela, ó. Compartilhem essa live se vocês quiserem enviar para alguma confeiteira que vocês conhecem, porque aqui a gente ensina confeiteiras a fazer macarrons. E alguém que já faça macarrão também para ela se aperfeiçoar, tá certo? Compartilha aí, pega papel e caneta e vem anotar, que eu vou ensinar vocês a calcular e vou te mostrar o quão lucrativo esse doce é. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui pra vocês. Eu vou escrever o nome dos ingredientes que compõem o macarrão, tá? Então eu vou colocar aqui açúcar. Tá dando pra ler aí? Vou chegar mais de pertinho, ó. Pra que saia mesmo só. Prontinho. Açúcar. Tá dando pra ver que isso é açúcar refinado, açúcar impalpável. Esses são os ingredientes do macarrão. Clara de ovos. Deu pra pegar aí? Clara de ovos. E aqui vai farinha de amêndoas, e agora para o recheio vamos colocar um recheio bem simples, tá? Mas que o custo não seja diferente. Mas a gente vai chegar aqui: chocolate, quando a gente fala de chocolate, é chocolate mesmo, tá? Não é cobertura, é chocolate nobre, creme de leite. E vou colocar aqui mais um ingrediente de saborização, que pode ser a própria fruta, pode ser o licor, pode ser pasta saborizante, ingrediente que vai trazer sabor, tá? Vou repetir para quem tá pegando aí a tela invertida: açúcar refinado, açúcar impalpável, clara de ovos, farinha de amêndoas, chocolate nobre, creme de leite e ingrediente que vai trazer sabor. E aqui embaixo eu vou colocar a embalagem, porque ninguém entrega um docinho na mão, tá? Isso aqui, gente, vai compor o custo dos ingredientes, tá? Não é o custo da sua receita. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui de outra cor. Isso aqui vai compor o custo dos ingredientes. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Custo dos ingredientes. É assim que vocês vão calcular. Item a item, tá? Vou mostrar como que calcula. Mas, custos adicionais. Eu já fiz isso aqui numa live, então eu não vou fazer especificamente. O que eu quero é que vocês entendam o que é e quanto que é o custo
quanto que é o lucro e o que é o valor, tá? Custo dos ingredientes, custos adicionais, mais mão de obra, mais o lucro que você quer ter, mais embalagem. Quando as pessoas calculam de forma errada, elas fazem o quê? O custo do ingrediente chega aqui, elas multiplicam por 3. Então, para você que tá aí e que não sabe como calcular, ou que pensa que tá ganhando dinheiro, no final do mês não consegue perceber onde está o seu lucro, você vai chegar aqui e vai calcular. Eu gastei R$1 de açúcar refinado, mais tanto de açúcar impalpável, mais tanto de clara, mais... E aí eu vou chegar aqui no custo de R$12. Vamos dar um exemplo. Vou multiplicar por 3 e vou ter ali o que eu acho, ou vou multiplicar por 2 e vou ter lá 30 e vamos multiplicar, a maioria das pessoas multiplicam por 2. Vamos colocar aqui, vai vender por R$24 essa receita. Só que você não calculou os custos adicionais, não calculou a mão de obra, não calculou o lucro e também não cobrou a embalagem. E aí, quando você acha que ganhou, que gastou 12 e ganhou 12, os seus 12 vai ser diluído aqui e no final você vai pagar. Ou você vai ser a mão de obra, vai pagar pelos custos adicionais, que é água, luz, internet, tudo que você precisa, né, detergente, não vai ver o lucro e ainda vai pagar pela embalagem e no final vai lucrar 0. Essa é a forma errada, como não fazer o cálculo do seu macarrão. Aí eu te digo, como que eu faço daí o cálculo do meu macarrão? Vem aqui para os custos, então, se no final a minha receita custou R$12, eu vou adicionar mais R$1,20, vai para R$13,20. Vou calcular o tempo que eu gastei aqui, que é a minha mão de obra ou de algum funcionário que esteja lá. Então, se eu gastei 3 horas para fazer a receita, desde o preparo do ingrediente até a mão na massa, até tirar, embalar e fazer tudo, eu parei, só fiz isso, eu gastei 3 horas, quanto que é o dia, ou o meu ou da minha funcionária, né? Se o da minha funcionária for R$70, eu preciso dividir por 3. Então, ela vai tirar aqui R$20, R$23 de mão de obra. E aí, depois, eu vou ainda calcular o meu lucro e ainda vou somar a minha embalagem para repassar esse valor da embalagem para o seu cliente. Então, eu tenho aqui, ó, R$13,20 mais 23. Percebam que você achou que estava ganhando 12, ó, mas você não calculou a sua mão de obra, tá? Então, vai vir aqui R$36,20 é o custo da sua receita. Aí, você vai calcular em cima disso qual é o lucro que você quer ter. Eu, particularmente, não ganho nenhum valor em cima de embalagem. A não ser que eu tenha que fazer uma embalagem, padronizar. Mas uma embalagem que chega pelo correio, eu divido o custo da embalagem, mas o frete, e aí já repasso para o cliente no mesmo valor. Você pode ganhar também em cima de uma embalagem, se for personalizada, se te der um trabalho, se você tiver que sair de casa para comprar essa embalagem, você pode colocar. Mas aí no meu caso eu tive o custo aqui, ó, é R$36,20 ao invés de 12. Vejam a diferença que vocês tiveram aqui. R$36,20 ao invés de 12. Quanto que eu quero lucrar? Quanto que eu preciso saber qual é o meu lucro em cima disso? Eu posso multiplicar por 2. Se for apenas um doce padronizado, onde eu faço em sequência, onde o cliente pede o orçamento e eu entrego para ele, ele já me entrega o que ele quer. Ou se for um doce personalizado, que eu tenho que falar com o cliente, personalizar um nome, colocar um tema, fazer algo para ele, onde eu gasto um tempo maior, eu posso multiplicar até por 3. Então, essa receita, ela precisa sair, para mim, por R$36,20 vezes 2, se for padronizado, tá? E se for personalizado, R$36,20 vezes 3. Padronizado, eu não gasto tempo para falar com o cliente, para botar nome, para fazer temático, e personalizado, onde eu gasto um tempo maior, que às vezes chega a ser o mesmo tempo que a gente gasta para botar a mão na massa e fazer o doce. É o tempo de falar com o cliente, de comprar um material específico para ele, de fazer personalizado. R$108,60. Quanto que rendeu de macarrão nessa receita?
essa receita me rendeu 30 macarrons. Então eu vou dividir aqui, ó, R$108 dividido por 30 e vou ter o custo unitário do macarrão. R$108,60 dividido por 30 dá R$3,60. O meu macarrão, ele pode ser vendido a partir de R$3,60. Isso é um cálculo básico com relação aos a todo tipo de produto de confeitaria. Porém, no macarrão especificamente, a gente precisa de um equipamento específico e de muito tempo de conhecimento, alguém que pegue na sua mão e te leve ao caminho mais rápido possível, que você acaba, né, tendo um suporte. Então, o macarrão específico, ele não é calculado com base em todos os doces da confeitaria. Mas, se você ainda assim já estiver querendo lucrar, né, de 100% a 200%, você já tem esse valor aqui de R$3,60. Mas o macarrão, gente, ele é vendido no mercado entre 5 e 6 reais. Até porque você não pode fazer um valor muito abaixo da sua concorrência, que você precisa fazer uma pesquisa de mercado também para você trabalhar. Então, vocês percebem que esse R$1,40 a mais ou R$2,40 a mais é o que você vai ganhar por um doce diferenciado dentro da confeitaria. Você já tirou a sua mão de obra, já tirou o seu lucro, já estaria lucrando se ele fosse R$3,60. Mas você vai vender ele a partir de 5 ou 6 reais. Tem gente vendendo por 5,50, tem gente vendendo por 6 até 6,50. Em média, na minha região, é esse valor que eu encontro. Os macarrões, eles podem chegar de 5 a 12 reais em vários estados diferentes do Brasil. Fora daqui, no Brasil, ele chega a um valor até maior do que isso. Mas entre 5 e 12 reais chega esse valor. Então, você vai ter aí, ó, o doce mais lucrativo da confeitaria nas suas mãos para você trabalhar com ele. Porque só você vai ter o conhecimento que você precisa para vender os macarrons. Então, você tem a faca e o queijo na mão. Isso, gente, é uma fornada de macarrão, tá? Quando você começa a fazer sempre a mesma coisa e fazer várias vezes, você vai conseguir produzir uma quantidade muito maior. E em cima de cada macarrão, você vai ter aí, ó, o custo dele foi, vamos fazer aqui, R$36,20 dividido por 30. R$36,20. Quanto? R$3,60. R$36,20 dividido por 30. Dá R$1 alguma coisa? R$1,21. Dá R$1,21. Esse daqui, ó, é o custo de cada docinho. Ele sai por R$1,21. R$1,21 é o custo dos ingredientes. Eu não coloquei a embalagem, porque a embalagem você pode colocar o blister, que é mais baratinho, pode botar caixa. Pode colocar uma embalagem personalizada do seu cliente, uma caixinha para lembrança, depende do evento, você vai colocar mais. Mas o custo do macarrão, ele vai ser R$1,20. Você pode vender ele acima de R$3,60 e no mercado ele custa entre 5 e 6 reais. Vocês percebem, no mercado que eu digo na minha região, Salvador, Bahia, né? Eu tô botando uma média de tudo que todo mundo vende. Não é o melhor macarrão da região, eu não tô agregando valor, porque quando a gente agrega valor, esse custo pode ficar muito maior, tá certo? E eu vou falar sobre isso depois no final. Então, você tem aqui um custo de R$1,21. Você tem aqui R$3,60, que é o valor que você vai vender a partir disso, já colocando todos os custos de mão de obra, todos os custos de materiais adicionais. E aqui você já tem aqui o lucro. E de entre 5 e 6 reais é o super lucro que a gente tem desse docinho. Altamente lucrativo. Eu trago isso aqui para vocês porque eu fiz essas contas para escolher trabalhar com esse docinho. Além de ser algo que me encanta, porque é uma receita que você aprende a fazer e vai começar a se especializar e melhorar em relação a cores, em relação a sabor, em relação à decoração. Isso aqui eu tô falando de um doce padronizado, certo? No formato tradicional e redondinho. Se você coloca ele aí em formato de coelhinho, em formato de Papai Noel, você já chega, como eu falei pra vocês, entre 6 e 12 reais. Tá? O que vai demandar um pouquinho mais de tempo, mas com o tempo você vai conseguir fazer de uma forma mais rápida com os moldes. Então ele chega entre 6 e 12 reais. Então isso aqui, gente, é o cálculo que você precisa fazer e o cálculo certinho que você precisa ter para colocar o preço no seu ingrediente e passar com segurança esse valor para o seu cliente. Quanto que custa o meu macarrão? R$5, estou começando.
R$6 custa o meu macarrão, mas ele está com valor promocional de 5 agora no Natal. O meu valor dos macarrões é R$6, porém acima de 100 unidades ele tem uma segurança para trabalhar com esse preço aqui, porque você tem uma margem de lucro boa. E aí você começa com essa segurança para poder negociar com seu cliente, para oferecer uma promoção, para oferecer um desconto numa quantidade maior, sem mexer no seu lucro, sem mexer no seu custo adicional, sem entrar dentro do seu custo de ingredientes, tá certo? Então, isso aqui precisa ser muito bem calculado. Ah, Dai, mas eu não sei calcular esses ingredientes. Ah, isso aqui eu fiz em uma outra live, que foi a ficha técnica. Como passar todas essas informações aqui para uma ficha técnica. O que é cada ingrediente, qual é a marca do ingrediente, o peso do ingrediente, quanto que eu usei, o valor da embalagem completa, o valor da quantidade que eu usei, como fazer o passo a passo da receita, o que é que eu vou gastar, qual o tempo que eu vou gastar nessa receita, tudo isso tem na ficha técnica. E aí você vai passar esses ingredientes aqui, todos para essa ficha técnica e ter esse valor que a gente colocou de R$12, certo? O que a gente tem mais caro aqui é a farinha de amêndoas, porém, gente, eu só uso aqui no máximo 150 gramas por receita da farinha de amêndoas, tá? 150 gramas por receita. Isso aqui é uma simulação do valor, especificamente, tá? Não tô com os valores ao pé da letra aqui, isso a gente faz numa live específica de precificação. Eu quero mostrar para vocês o tanto que do custo, quantas vezes você multiplica para chegar no lucro, certo? Você multiplica por 4, quase 5. 4, quase 5 esse valor, desde o custo de R$1,25 até o lucro de R$6, até o valor final de R$6. Então é multiplicado por quase 4 ou 5. Se fosse um produto da confeitaria, lembra que eu falei com vocês, multiplicaria por 2 ou 3. Como se trata do macarrão e pelo valor de mercado e por todo o conhecimento que você tem que ter, porque conhecimento é custo e conhecimento também agrega valor, você vai multiplicar o valor do seu macarrão por 5 ou 6 vezes. Dentro dessa live, de saber calcular cada item desse, saber calcular uma mão de obra, quanto que custa a hora da sua funcionária ou a sua hora, quanto que é os custos adicionais que estão aqui, quanto que é, o que é o lucro, a gente não está falando de valor aqui não, tá? E a embalagem, essa embalagem eu coloco no final, porque às vezes 30 unidades de docinho, você vende de 5 em 5 e são 10 embalagens, né? 30 unidades você vende de 3 em 3, são 10 embalagens de 3. Cada embalagem você vai passar para um cliente. Às vezes são 30 unidades e numa embalagem só você entrega para o cliente. Então, essa embalagem aqui você vai agregar ao seu valor. Então, eu vou entregar 30 unidades. O meu blister custou R$3,90, mais o frete que eu dividi pela quantidade de blister que veio, deu R$4,50. Então, eu ainda vou agregar aqui nesse valor R$4,50. Deu para entender? Tá? E por isso que eu boto a embalagem fulo, adesivo, fita, se eu quiser colocar algum tagzinho, se eu quiser colocar um papel seda, tudo isso aqui eu tenho que calcular na embalagem, certo? O que eu boto no recheio também aqui, tudo aqui eu boto no recheio. E o que eu boto aqui especificamente no macarrão. Dai, mas o meu macarrão eu banho no chocolate, eu coloco miçanga. Eu fiz o valor aqui de custo de um macarrão tradicional. Tradicional. Se você vai fazer personalizado, decorado, já é outro valor. Vou colocar pó dourado, já é outro valor. Então você tem que calcular na decoração, que seria um outro subitem que você iria colocar aqui. Insumos, recheio, decoração e embalagem. Aí você vai colocar pó dourado, R$10. Aí você vai colocar, gastei meio pote, R$5 foi o custo dele. E aí você vai agregar esse pó dourado aqui. O que eu preciso falar com vocês é que muita gente, não sabia o verdadeiro custo e lucro do docinho mais lucrativo da confeitaria. Não existe no mercado um doce mais lucrativo do que o macarrão, gente. Se vocês conhecerem dentro do valor de mercado, Dai, eu vendo pão delícia, eu gasto, tô dando uma amêndoas de açúcar, você não vai encontrar na parte de açúcar e de doces um doce mais lucrativo dentro da confeitaria do que os macarrões. Aí, por que esse custo? Porque você precisa de conhecimento para
os macarrons. Você precisa conhecer o que está fazendo e precisa da sua receita. Não é receita, mas a habilidade, conhecimento. Saiba fazer essa receita, você consegue produzir essa quantidade de macarrão sem perdas, né? Sem entrar no seu lucro, sem ter custos adicionais, sem ter retrabalho fazendo 2, 3 vezes a receita e gastando a mesma quantidade de ingredientes e gastando o seu tempo. Se você tem toda essa segurança, você consegue produzir em quantidade. Divulgar com segurança, passar um orçamento com segurança, fechar um orçamento sem medo e com segurança também. Sem medo de errar, sem medo de não conseguir, sem ficar ansioso. Faz antecipado. Se você souber fazer também o congelamento, a embalagem para congelamento, você começa a trabalhar com uma margem de espaço, de tempo muito maior. E aí você tem essa habilidade, essa segurança mesmo, né, nas mãos. Você acaba ganhando aí muito, muito com isso. Tá bom? Tira um print aí para você focar. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para ver se vocês conseguem. Eu tentei ver. E outra coisa, gente, a receita do macarrão, por si só, você vai aprender uma receita desse dia, você vai fazer italiano, francês ou merengue suíço, e vai seguir com essa receita. Você pode saborizar, tem algumas opções de saborização, mas você vai seguir com essa receita para fazer todos os outros macarrons e vai modificar isso só nos recheios, modificar nas decorações, mas você vai seguir uma receita só. Então não vai precisar todo dia ficar aprendendo receita nova, fazendo testes novamente, buscando um novo tipo de decoração, não. Uma vez que você acertou a receita, você vai decorar e aí não vai ter o risco de perder os seus macarrons, de ter que ficar toda vez fazendo um novo investimento de utensílio, equipamento, de conhecimento para poder fazer os macarrons, tá? Por isso que esse docinho é a minha paixão. E eu queria que você entendesse um pouquinho sobre isso aqui para você perceber a oportunidade que é você trabalhar com os macarrons. Para você que é confeiteira, agregar os macarrons dentro do seu menu como outro doce. Se você trabalhar com bolos também, trazer esse macarrão para os bolos, para decoração, para o seu cliente também, ao invés de fazer o pedido de um item, já fazer junto com os macarrons. E você vai perceber o custo que você tem, o lucro que você tem com os macarrons, que é diferente dos outros doces na confeitaria. Tanto de um bolo, quanto de um brownie, quanto de docinhos finos, docinhos decorados. E aí você consegue entender um pouquinho sobre isso. Tati Almeida, oi Tati, seja bem-vinda. Posso fazer esse macarrão em forno normal? Sim, eu fiz uma live aí, vai no meu feed, passeia nas lives. Eu fiz uma live aí específica falando sobre todos os tipos de fornos que eu já fiz. Forno de pedra, de lastro, forno a gás convencional, forno elétrico, sem convecção e forno de convecção. Falo sobre todos esses 4 fornos que já passaram pela minha vida e eu fiz macarrons nele. Falo qual a dificuldade de cada um e falo também sobre os benefícios de cada um. Então, passeia lá no meu feed, dá uma olhadinha nas informações. Também curte, comenta, compartilha, tá? Para fazer mais conteúdos como esse para vocês. R$3,60 cada um, é isso, massinha? A partir de R$3,60. Com R$3,60 você vai estar tendo um lucro de um brigadeiro. Com R$3,60 você vai estar tendo um lucro de um doce normal. Só que macarrão é um doce diferenciado. Eu tô mostrando só que a partir de R$3,60 você já lucrou, pouco, mas lucrou. Já tirou a mão de obra, né? Que é alguém fazendo pra você. Você também tá lucrando e tá pagando pra essa mão de obra. Se você for a própria mão de obra, você tá recebendo pela mão de obra e tá recebendo pelo lucro já 2 vezes. E ainda assim você consegue aí vender ele a partir de R$3,60 sem estar entrando no seu custo. Sem estar pagando, sem estar tendo prejuízo. Mas esse é um docinho super valorizado e no mercado ele não é vendido por menos de R$5. Tá? Então, prestem atenção para vocês não desvalorizarem o mercado, não virar barganha, porque você tem que também pensar no tanto que você investiu no seu conhecimento, tanto que você investiu para aprender a fazer os macarrons, nos cursos que você fez, né? Se você comprou equipamento para poder fazer mais macarrons com quantidade maior de tempo, uma quantidade menor de tempo fazer uma quantidade maior de macarrons. Então, você precisa valorizar tudo isso, entender que isso faz parte do seu tempo. O seu tempo é o seu trabalho. Se você não dedicou ele para coisas pessoais, e sim para a confeitaria, sim para o seu cliente, sim para melhorar o seu produto, faz parte do seu trabalho, é capacitação. Então, não vendam os macarrons abaixo de R$5. É entre 5, 6,
a depender da decoração 7, 8, a depender do formato, se for personalizado, você pode chegar até a R$12, tá bom? Alguma dúvida? Só fazendo um resumo aqui do que a gente viu hoje, né? Qual foi o custo de uma unidade de macarrons? Qual o custo de uma unidade de macarrons aqui na live? R$1,21. R$1,21. Qual foi o valor de venda a partir de quanto que a gente poderia vender os macarrons? R$3,60 o valor de venda dos macarrons. E sabendo que no mercado ele é um doce valorizado, a gente sabe que vende a partir de 5 ou 6 reais, vamos fazer com 5. Se eu tenho um custo de R$1,20 e eu vendo ele a 5, eu tenho R$3,80, que não é lucro, que é mão de obra, que não é custo, tá? R$3,80 é mão de obra, é lucro, é o dinheiro que vem para o meu bolso, tá? Pelo meu trabalho, para que eu possa refazer um investimento em um equipamento, para que eu possa comprar minha tão sonhada batedeira KitchenAid. Para quem sonha com a KitchenAid aí, é assim que você vai conseguir, né? Ainda tem esses cálculos que a gente faz, assim, se eu ganho 3 vezes, 1/3 é a mão de obra, o 2/3 é o lucro e o 3/3 é o reinvestimento que eu faço no meu negócio, uma vez que eu quero que meu negócio cresça, ele não fique paralisado ali. Se você não tira nada para investir no seu negócio, o seu negócio não cresce, ele paralisa. E muito pelo contrário, ele sofre as dores do crescimento, aquela dor que ele quer crescer e não consegue, começa a sofrer, e aí você não melhorou o seu negócio. Então, você consegue tirar aí 1/3 do custo, do valor final, para você fazer um reinvestimento no seu negócio. Pode ser em equipamento, pode ser em curso, em capacitação, em bônus para funcionário, pode ser em espaço, em investir no seu próprio ambiente, não importa, tá certo? Isso tudo também tem que ser calculado para que você possa crescer enquanto profissional e não ficar parado no mercado. E todo mundo que quer começar, quer crescer. Quem já está dentro do mercado quer melhorar para crescer. A gente não quer ficar parado. A gente não quer voltar atrás. É daqui para cima, não é isso? Então, se você trabalha na sua cozinha, você quer construir o seu espaço para ter mais calma, mais paz. Depois você quer já botar o seu negócio, botar sua lanchonete, sua confeitaria. Depois você já quer expandir, botar uma filial. Então, a gente vai vivendo de sonhos. São sonhos que nos motivam. Então, quando a gente consegue investir no nosso sonho, seja em tempo e em dinheiro, a gente tem um crescimento aí acelerado e a tendência é subir uma escadinha por vez. Todos os dias subindo uma escadinha. E a gente chegar aí onde a gente quer, que é lá em cima, no sucesso, tá bom? Muito obrigada a quem ficou comigo aqui na live. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida que tenha ficado, curte embaixo do vídeo, compartilha esse vídeo e coloca também as suas dúvidas que eu volto e respondo.